por que que eu me tornei cético? Por que que eu me tornei uma pessoa racionalista? Justamente porque eu estava percebendo falhas nas confissões religiosas. A forma que a religião explicava as coisas não se encaixava com a realidade, não se encaixava com o mundo real. Havia falhas sérias em todas elas. Principalmente no cristianismo e no islã, que são religiões missionárias, ou seja, são religiões que qualquer pessoa pode se tornar. É diferente do judaísmo, que nunca pregou salvação para o mundo todo, mas enfim. Então, eu hoje me tornei cético, hoje eu sou uma pessoa irreligiosa. Eu tenho minha posição, eu sou um deísta adepto da teologia apofática. Eu sou um ateu na vida prática, eu não oro, eu não jejuo para nenhuma divindade, eu não frequento nenhum ambiente religioso para procurar ter um relacionamento com algum espírito, com alguma divindade, com algum Deus, com anjos. Mas por que que eu sou deísta? Simplesmente porque eu nego a explicação do caos, ou seja, de como surgiu as coisas, como surgiu o universo. A ideia do caos, a forma, a ciência explica como surgiu a vida, não me encaixa na minha cabeça que não há uma regência por detrás disso. Regência é essa, na qual eu não falo que é um Deus, mas é algo na qual não sabemos o que é. Então apenas eu nego o caos, que o mero acaso, surgimos frutos de mero acaso, meramente uma reação química. Mesmo que somos frutos, somos frutos de reações químicas, um conjunto de reações químicas, mas foi ordenado, há uma coordenação nisso. Então eu acredito até o momento que existe algo que elaborou, que criou isso e que permitiu que houvesse uma organização, uma regência. E o universo observável ele é assim. A vida humana ela tem uma organização, os animais têm uma organização, na forma como surge, né? Como ele se desenvolve, ele vive e a forma que ele morre. A natureza, existe todo um ciclo, a Terra, o sistema solar, enfim, tudo que é observável e que o homem não criou, que o homem não mexeu. Porque o homem não mexe no sol, o homem não mexe na lua, o homem não mexe nas estrelas. O homem não criou a árvore, o homem não criou a vida. Antes do homem já havia isso. Ou seja, não dependeu da ação humana para ser criado. Só que o fato de eu ter essa posição, não estou falando aqui, claro, isso aqui é uma posição pessoal minha, mas por que que eu apregoo muito ceticismo, ateísmo? Justamente porque, assim como você mede a vida de um religioso pela prática, a vida do irreligioso também é medida de forma prática. O meu posicionamento é que existem religiosos e irreligiosos, ou seja, existe a pessoa que pratica uma religião e existe os irreligiosos que é compostos por deístas, pandeístas, agnósticos, ignósticos, ateus, enfim. E essa posição, no caso, dentro do mundo irreligioso, é uma coisa pessoal de cada um, tem que ser respeitada. O ateu ele não tem que chegar e convencer um agnóstico que o ateísmo é melhor que o agnosticismo. O deísta não tem que chegar para o ateu ou para o agnóstico é para o deísta, enfim, o que vai da pessoa, ser livre pensadores, inclusive muitos irreligiosos, né, os irreligiosos eles têm esse costume de abordar essa questão de ser livres pensadores. Tendo essa posição como deísta, adepto da teologia apofática, reconhece a possibilidade de algo superior na qual não está dentro da nossa capacidade humana compreender. Por que teologia apofática? Porque nega qualquer tipo de tentativa de explicar isso. Apenas é uma observação. De repente, pode chegar um momento que a ciência dê uma explicação mais que realmente não exista, realmente. Apesar que a ciência, ela não prova a existência de Deus ou de qualquer deuses. Logo, se você não prova a existência, também, até o momento, fica provada a inexistência. Mas eu sou deísta justamente por uma opção pessoal. É uma coisa da minha mente. Como também o religioso, ele tem o seu Deus na sua mente, ele tem aquela relação de fé com a divindade, fruto da sua mente. Então, com o deísta não é diferente. O deísta que acredita numa força, numa energia. Eu não gosto de utilizar o termo Deus, né? Porque Deus já dá aquela ideia de coisa revelada. Acredita que ele simplesmente nega o caos.
Isso é uma coisa da mente dele. Assim como também o ateu convicto, que explica como surgiu o universo, como surgiu a vida pelo caos, a forma que a ciência explica, é que a mente dele também comprou aquilo. Mas esse posicionamento não quer dizer que o ateu é melhor que o agnóstico é melhor que o deísta, ou vice-versa. Muito pelo contrário, nós temos que preservar e lutar pelo Estado laico. Aliás, preservar o Estado laico, apesar que no Brasil, né, é muito controverso isso, temos que viver uma vida humanista na prática. É olhar, observar as pessoas, e amar as pessoas, respeitar as pessoas independentemente da sua posição religiosa, cultural, social. E praticar o secularismo, ou seja, provar que não há necessidade de Deus para você ser uma pessoa, uma peça que contribua para um mundo melhor. Sim, porque eu, pelo menos, procuro. Não sou perfeito, tenho diversas falhas. Existem pessoas que me odeiam. Eu já prejudiquei pessoas, como também já fui muito prejudicado por pessoas. Mas eu imagino o seguinte, que devemos viver para contribuir, ser peças para contribuir para um mundo melhor, para uma sociedade melhor, para uma rua melhor, para um bairro melhor, para uma cidade melhor, para um país melhor. E isso não depende de uma divindade, não depende da crença em Deus, em Jesus, em Alá, em orixás, em espíritos. Não depende. Muito pelo contrário. Devemos, como irreligiosos, aliás, não vou falar o termo devemos, mas eu pelo menos procuro provar que eu posso viver sem Deus. Um Deus que cuida de mim, um Deus que me ama, um Deus que me acompanha, um Deus que está no momento difícil. E o ateísmo, ele é isso. É você não ter essa vida prática. Porque para você acreditar numa divindade, não basta apenas você acreditar em Deus. Por exemplo, não basta apenas você acreditar, para quem é cristão, acreditar em Jesus. Você tem que seguir os mandamentos. Você tem que procurar ter uma vida prática da forma que Jesus teve. Isso que é cristianismo. O ateísta, o cético irreligioso, os racionalistas, a mesma coisa. Ateísmo, ele não é apenas, eu sou ateu, porque eu não acredito em Deus. Mas sei lá, de repente o cara num momento difícil vai no Pai de Santo. Ou de repente pega uma Bíblia para procurar uma palavra de consolo. Isso não é ateísmo. O cara no fundo ele acredita que alguma divindade pode ajudar ele. Ateísmo na vida prática, claro, é ausência, né, de crença em divindades. Mas a vida prática, ou seja, ele sabe que no momento bom, de repente é um fator de sorte ou um mérito pelas ações dele, e assim como também um momento difícil na vida, como a morte de um ente querido, um acidente, um assalto, ele sabe que Deus nenhum vai ajudar ele, que ele tem que sair daquela situação por ele próprio. E que ele sabe que deuses não ajudam pessoas porque deuses não existem. Mas pessoas ajudam pessoas. Eu valorizo esse ateísmo na vida prática, não vida teórica. Quando eu falo que sou deísta adepto da teologia apofática, é um posicionamento teórico, pessoal meu. Eu não imponho isso a ninguém, não me interpretem mal. Aqui no meu canal Apregou, eu reúno, é um canal que eu procuro reunir esses amigos irreligiosos. E também, obviamente, se vier um religioso aqui, vai ser bem tratado, é claro, exceto se vier causar. Mas tem religioso que observa, fala, poxa, esses caras aí não tem Deus, não tem Jesus, os caras se dão bem entre eles. Existe uma união entre eles. Claro, você não tem que ser igual a ninguém, você é um livre pensador, você é uma pessoa racionalista, se você for cético religioso. Provavelmente você é cético, você é um ateu, você é um agnóstico, você é um deísta, justamente por você se posicionar. Geralmente uma pessoa se torna cética e religiosa, geralmente, não vou falar todos os casos, mas geralmente é por causa da honestidade, por causa da lucidez. Ela percebe que as religiões, suponhamos, né, que realmente exista esse algo superior, uma energia, uma força que criou, ou até mesmo um Deus, suponhamos que exista. Ele sabe que as religiões, todas as religiões que professam uma fé, uma crença em uma divindade ou nas divindades, sabe que são tentativas frustradas de se aproximar de algo que não está no alcance humano, sabe? Não, eu, particularmente, como deísta, adepto da teologia apofática, ou seja, não é possível entender o que viria, não está dentro da capacidade humana, pelo menos no momento, compreender isso. Então, enquanto o ser humano não tem essa capacidade de se compreender completamente a origem da vida,
Por que que o universo funciona de determinada forma? Por que que aqui na Terra você tem um ciclo, o Sol que nasce, passa, se põe, você tem a Lua como um satélite natural, enfim, por que que você tem, existe o alimento que vem da Terra? Então, ou seja, quando não compreendemos isso, existe essa dedução de que algo elaborou tudo isso. As pessoas costumam falar, mas você acredita em design inteligente? De certa forma, o design inteligente ele traz argumentos interessantes. Mas o problema é que muitos ateus confundem design inteligente com design perfeito. Então, tá vendo? O design é tão inteligente que tem pessoas que nascem deficientes. Nascem sem um braço, nascem com 3 pernas, ou nascem com cabeça grudada, que é o caso dos gêmeos siameses. O design inteligente aí. Vamos lá. Design inteligente não quer dizer design perfeito. E nisso eu vejo que muitos amigos ateus pecam nesse sentido. É a mesma coisa, um aluno inteligente não quer dizer que você, dentro de uma sala de aula, você tem ali um determinado aluno que é inteligente. Não é porque ele é inteligente que ele tem a obrigação de acertar todas as provas. Não, mesmo um aluno inteligente, ele não vai dominar todas as matérias. Ele vai se esquecer de coisas. Inclusive, se o ser humano ele foi criado, foi gerado por algo superior, algo que não sabemos o que é, esse algo eu tenho certeza que ele não é perfeito. Porque algo perfeito não ia gerar um ser imperfeito, seres imperfeitos, um mundo imperfeito. E a gente sabe que a natureza tem problemas, a gente sabe que a natureza é selvagem, a gente sabe que o ser humano está propenso a ter doenças, está propenso a ter desgastes. A gente sabe. Então, o design inteligente é simplesmente mostrando que existe algo que fez essa elaboração. É só observar o funcionamento de olhos, de órgãos, o funcionamento da natureza. Existem coisas assim inexplicáveis, coisas admiráveis. Mas isso, para quem utiliza o termo design inteligente para dar uma compreensão a algo que elaborou todas essas coisas, isso não quer dizer que seja um design perfeito, ausente de erros. Eu vejo que muitos amigos, longe de mim criar briga, longe de mim criar, enfim, ofensas por causa disso. Eu sei que tem amigos que vai assistir esse vídeo e vai, de repente, discordar de mim. Você tem todo o direito. É bom, a discordância faz parte, entendeu? A gente não tem, somos livres pensadores. Mas acho que existe a necessidade de vivermos em harmonia, entendeu? E combater principalmente o fundamentalismo religioso, o fanatismo religioso, que é isso que faz mal para a sociedade. E é isso que devemos tomar cuidado, certo? Então, vou finalizando esse vídeo aqui. Esse vídeo foi um bate-papo informal. Comentários aqui no canal Analisando a Fé pela Razão sempre foram abertos. Longe de mim, mais uma vez eu falo, longe de mim criar problema com amigos ateus convictos, certo? Você não é melhor e não é pior que ninguém. Ser deísta não é melhor nem pior que ninguém. Ser agnóstico não é melhor nem pior que ninguém. Vamos ter união. Vamos aprender a respeitar as diferenças dentro desse ambiente religioso. Somos céticos, somos racionalistas. Chegamos a esse ponto por causa da honestidade, coisa que na religião a gente de repente não conseguia ser, porque acreditar num Deus revelado, acreditar num Deus que cuida da gente, a gente sabe que é autossabotagem. Acreditar em ressurreição de mortos é autossabotagem. Acreditar que é possível comunicação com mortos é autossabotagem. Só do fato de nós sermos céticos e religiosos, provamos para nós mesmos, não para as pessoas, mas para nós mesmos, que somos honestos, somos lúcidos, somos racionalistas, somos pessoas capazes de pensar com a nossa própria mente. O canal Analisando a Fé pela Razão, ele foi feito, criado para esse propósito. E eu quero preservar esse propósito enquanto eu tiver a oportunidade de fazer vídeos, enquanto esse canal existir. Agradeço a todos os inscritos, as pessoas que me apoiam, as pessoas que me ajudam. Enfim, o vídeo eu sei que vai gerar críticas, eu sei que tem pessoas que vai assistir, vai vir me criticar, vai vir me xingar, não sei, né? Mas assim, a intenção do canal é apregoar uma harmonia entre os irreligiosos, certo? E claro, se você for religioso, seu comentário também é bem-vindo. Eu respeito os religiosos. Eu sei que tem pessoas que precisam da religião para viver. Não vivem sem a religião. Eu respeito muito. Você não se sinta menosprezado ou superior por causa disso. É apenas uma posição sua. O importante, acima de tudo, é sermos peças construtoras para um mundo melhor, para uma sociedade melhor. Beleza?
Um forte abraço a todos, força e paz a todos os amigos.